Bom dia, queridos companheiros da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, de Laranjal, São Gonçalo. Estamos iniciando a nossa reunião deste domingo, pedindo a Deus que nos abençoe, pedindo a Jesus que direcione o seu olhar de bondade, de misericórdia para todos nós, e que nós possamos ter uma manhã de aprendizado, de muitas bênçãos, de muito crescimento espiritual. Vou falar sobre uma mensagem que o Espírito Destouches, que é o nosso guia espiritual, aqui, deu em 1940, por ali, lá em Campos, através do Chico Xavier. Esse espírito ele veio da França, ele era visconde, ele era de uma família nobre, e ele então lá na França, quando jovem, foi para o exército, não gostou, aí foi fazer medicina, estudou até não sei qual período também, largou e veio para o Brasil, com toda a fortuna que lhe cabia, porque ele era de uma família muito rica. E ele chegou aqui, foi para Petrópolis e foi fazer o seminário de franciscano. E se formou lá como padre franciscano, depois foi ser padre ali indo para Papucaia, Japuíba. Depois de Japuíba ele foi para o Morro do Coco, em Campos. Depois mandaram ele para Niterói, ele foi professor do seminário aqui de Niterói, da rua São Lourenço, ele tem um seminário de padres. Ele adoeceu, 2 anos depois, voltou para Campos. E lá ele foi para a catedral, foi ser auxiliar da catedral. E era um homem tão bom, tão simples, que todo mundo achava que ele não era muito certo. Quando a pessoa é boa demais e simples, você fala, lá vai o louco, coitadinho, né? Acha. Dr. Bezerra de Menezes, quando andava pelo Rio de Janeiro, os médicos posudos disseram, é um louco. Trabalha de graça para ajudar os pobres. E ele era assim, muita sabedoria, era professor de francês. E ele foi o preceptor de muitos lá em Campos. E assim que ele estava em Campos, ele conheceu o Espiritismo quando ainda era padre. Então ele desencarnou padre católico espírita. E ele então logo se comunicou e tornou-se o mentor espiritual da mocidade espírita, da casa, da Escola Jesus Cristo, fundada pelo Clóvis Tavares. E ele foi professor de francês do Clóvis Tavares, olha o entrosamento. Então lá tem uma mocidade espírita chamada Mocidade Espírita Emílio Destouches. E quando eu vim para o Rio de Janeiro, ele me cercou de todo lado para eu entrar na linha. Eu entrei na linha um dia. E ele nos ajuda desde então, nos ampara aqui, ampara a regeneração, se faz presente muito no IEBM, Antiga Federação, e lá no GEV, atua muito nos centros espíritas, ajudando. E ele, então, psicografou uma mensagem. Ele me disse uma vez, ele falou, meu filho, devido à grande abnegação nessa última reencarnação, eu já consegui vencer uma grande etapa. Posso até sair da Terra se eu quiser, mas não quero. E ele, então, tinha uma visão de cristandade inigualável. Porque nós falamos que somos cristãos, mas nós somos uns cristãos de meia tigela. Com todo respeito a alguns aí que são mais do que eu. Então, nós somos cristãos de meia tigela. E ele era o verdadeiro cristão, quando ainda encarnado como padre. Ele fazia como padre o que muitos de nós, todos juntos, não fazemos. Era de uma renúncia extraordinária. Vivia com uma batina rota, velhinha, rasgada, remendada. Como os apóstolos do bem. Dr. Macho era assim também, tinha um jalecão furado, todo furado, remendado. Por quê? Porque ao invés de comprar um jaleco novo, ele fazia remédio para os pobres. São os apóstolos da caridade.
E ele escreveu essa mensagem chamada O Amigo de Jesus, que eu achei muito oportuna, já que o Espírito passou para mim lá a ideia de que nós somos os amigos de Jesus. Vamos ver o que o amigo de Jesus precisa para ser de verdade amigo de Jesus. Ele diz assim: o amigo de Jesus é o caminheiro da verdade. O evangelho é o seu roteiro, a fidelidade é a sua força, o amor a sua razão de viver. Somos isso? Vamos ter que ser. Senão não seremos amigos de Jesus. Para ser amigo, vai para o Facebook, né? Eu vou pedir a Jesus para me colocar no Face dele lá. Será que ele tem? Deveria ter um Facebook espiritual, né? Para a gente conectar, me aceita aí. Sabe como é que a gente faz para ser aceito? Trabalha no bem. Trabalha na caridade, ao próximo. Faz o bem, pronto, já está conectado com Jesus. Os que se desligam das emoções penosas do mundo em Jesus Cristo experimentam em seus espíritos a luz intensa e eterna de uma alvorada nova. Então, nós estamos experimentando isso. Precisamos experimentar enquanto podemos aqui trabalhar mais essa luz. E as ilusões de uma vida terrestre são igualmente emoções penosas e tristes para as almas em sua visão verdadeira da vida real. Então, nós temos que sair das ilusões. Mais adiante ele vai mostrar o comportamento materialista de quem se diz espiritualista. O amigo do mestre é aquele que se tornou o devotado companheiro de seus irmãos. Então, para ser amigo de Jesus, você tem que ser meu irmão, meu amigo. Não dá para ser amigo de Jesus sem ser amigo do que está do lado ali, do sofredor, mesmo que não seja tão sofredor, mas amigo do caminho, do que está caminhando lado a lado. É o que se fez um com Cristo, como Jesus se fez um com o Pai. Paulo se fez um com Jesus. Eu não sei, disse Paulo, né? Como é que é a frase? É mais ou menos isso, eu esqueci a frase. Não é bem escrevo, não. Mas eu não sei se sou eu que vivo ou Cristo que vive em mim. Então, minha gente, nós estamos em dezembro. Então, nesses dias de reflexões, nada melhor do que analisar um texto assim, essas passagens que nos recomendam nos tornarmos um com Cristo. Não há condição mais bela nem mais feliz que a do homem que, embora em luta purificadora na terra, se entregou ao coração daquele que é a claridade abençoada dos séculos terrestres. Jesus é a claridade dos séculos terrestres. Ele é a claridade da terra, abaixo de Deus. Deus é o Criador, é o Senhor do universo. E Jesus é o nosso dirigente aqui. Então, essa referência a Jesus, ela é própria. Porque você diz, não, por que você não fala que é Deus, não fala de Deus, não se refere a Deus? Deus é tudo, gente. E nós temos a referência para chegar à aproximação com Deus, que é Jesus. Então, todas essas coisas, os espíritos elevados, se referem a Emmanuel, Joana de Ângeles. Joana de Ângeles fala de Jesus direto, minha gente. Todas as mensagens dela falando de Jesus, tocando nas questões com relação a nós e Jesus, Jesus e nós. Emmanuel é maravilhoso. Eles falam de Deus também, mas eles viveram, viram, assistiram, presenciaram, ficaram do lado de Jesus. Então, eles têm uma bagagem para falar de Jesus extraordinária. O amigo de Jesus sabe receber
sua boa dádiva em todas as características de seu caminho de esforço e de redenção. A gente sabe receber a boa dádiva de Jesus. Qual é a dádiva de Jesus? O Evangelho. Como é que nós interpretamos o Evangelho? À luz do Espiritismo. Nós lemos Atos dos Apóstolos, não foi Jesus quem falou, foi escrito aquilo. A história de Paulo, para a gente tomar como exemplo. Então, na verdade, aquilo que está aí não é o Evangelho como Jesus colocou. É a prática de Paulo na vivência do Evangelho. Nós temos inúmeros livros que contam o trabalho do Divaldo e do Chico. São 2 apóstolos do Espiritismo. Eles vivem o Evangelho à luz do Espiritismo. Paulo lá viveu o Evangelho à luz da interpretação daquela época. Por ele, a flor de uma linguagem como o raio de sol que lhe traz a vida, para ele, a flor tem uma linguagem como o raio de sol que lhe traz a vida. Sua estrada está cheia de sugestões sublimes e maravilhosas. Quer dizer, a nossa estrada. O amigo de Jesus sabe vencer o sucesso e o infortúnio, compreendendo que só a Jesus cabe a vitória final e a glória inteira do bem. Então, se nós tivermos o Evangelho como roteiro, a gente vai saber viver com sucesso e com insucesso, com a saúde e com a dor, com a riqueza material e com a pobreza material. A gente vai saber viver. Seus passos desenvolvem-se na senda da renúncia perfeita pela tranquilidade de seus irmãos. Suas lágrimas secam os prantos alheios. Suas dores aliviam outras dores. E vocês, mas como é que as minhas lágrimas vão secar os prantos alheios? Tem um ditado que diz que quem nasceu para enxugar as lágrimas dos outros não tem tempo de chorar. Então a gente chora para dentro e continua secando as lágrimas. A gente guarda a dor lá dentro e vai aliviar a dor do próximo. Nunca deixe de aliviar a dor do próximo porque você está com dor. E a sua não vai passar nunca. A sua só vai passar se você partir para o trabalho, aliviando a do outro. Quantas vezes eu trabalhei um pouco mais e saí descansado? Aconteceu já muito isso comigo, de eu trabalhar um pouco mais e sair descansado. De pegar o maior esforço e sair mais rejuvenescido de quando eu comecei. Já aconteceu, com vocês também já aconteceu isso. Ou não. Se não aconteceu, deixa acontecer. Suas demonstrações não são ruidosas e a renúncia é o seu modo de agir para que se anulem todos os conflitos da violência e todos os antagonismos do mal. Nós não somos ruidosos. Nós fazemos tudo naturalmente, em silêncio. Não gritamos. Fizemos. Fazemos sim, mas não ficamos gritando. Eu fui lá na rádio sexta-feira para fazer um pequeno relatório do feirão. Confesso que eu fico meio constrangido quando eu vou para lá. Mas por que fiz João Luiz? Eu falo, não fala João Luiz, fala Seja. Mas o pessoal não aprende, não. Fala Seja. O Regeneração, que são as duas casas. Mas fica mais fácil falar João Luiz, eles acabam falando. Então eu fico constrangido. Eu não estou lá para fazer ruído, para contar vantagem. Eu não.
Mas eles estão tão felizes, estão tão alegres, tão entusiasmados com todo o movimento que tudo isso causou, que eles não se contêm. Os verdadeiros cristãos, recebendo as dádivas generosas do céu com seus espíritos, através das luzes da nova revelação, necessitam entender esse apelo profundo do Evangelho. A amizade de Jesus no culto interno do coração deveria representar o programa de cada dia, o dever primordial para todas as expressões de existência e de obrigações. Então, eu acho que nesta encarnação eu vou terminar os meus dias com o Evangelho internalizado. Estou fazendo um esforço de internalização. Para sair da superfície, da periferia. Nós temos que sair da periferia para o centro. Sair da superfície e nos aprofundarmos mais. E vivermos mais o Evangelho. A mensagem do Evangelho ela tem que ser diária. É como um alimento, como sustentação. Todo dia tem alguma coisa. Eu cheguei tão cansado no centro espírita, num dia desses, aí todo dia, quando eu chego no Regeneração, 6h, eu abro Vida Feliz no púlpito, faço uma leitura e faço uma prece. Aqui eu faço às 8h e na quarta-feira nós instituímos às 3h, quando eu não estou, o pessoal faz. Aí cheguei lá, abri. Estava no capítulo 102. Não foi ao acaso, estava no capítulo 102. Então vamos ver, 102. Onde é que está você? Olha bem o que eu li. Está aqui assim. Este teu cansaço contínuo, acompanhado de insatisfação e mau humor, é um sinal vermelho de perigo em tua vida. Falei, será que eu estou cansado com mau humor? Estava cansado. Mas será que eu estou com mau humor? Aí eu parei, falei, peraí, eu vou analisar isso aqui para mim. Será que o meu cansaço me traz insatisfação e mau humor? Resulta da maneira irregular de como vens aplicando os teus recursos e energias sem o competente refazimento. Não te bastará dormir, dar descanso ao corpo, se permanecer emocionalmente inquieto, ansioso. Falei, será que eu estou assim? Eu estava muito cansado. Então, a gente tem que te pegar. Aí parei, sentei, falei, vou dormir mais 1h essa noite. Aí corri para a cama, descansei, porque senão eu vou ficar com mau humor, cansado. Isso é cuidando de mim mesmo. O Evangelho é para mim. Não estou estudando o Evangelho para você. Então, tem um monte de coisas que a gente tem que tirar. O Evangelho fala até nisso. Hoje eu li uma página, de manhã aqui, que fala de guludices. Você se come muito, está comendo demais. Então, a pessoa ou fala assim, puxa vida. Ele foi lá, leu lá que fala sobre comer demais. Comer demais mata. Trabalhar demais mata. Mas de menos também mata. Então, o Evangelho nos ensina a buscar o caminho do meio. Nosso crescimento espiritual, que vai acabar ajudando o crescimento do próximo. É que essa união com o Cristo é o escopo de todas as atividades do homem no planeta. O canto da ambição e do egoísmo faz com que o mundo adormecesse sobre as falsas ideias redentoras. Ideias de redenção. Faz com que o mundo adormecesse sobre as falsas ideias de redenção. Então, o que nós temos aqui como chamamento? Que todo mundo quer que a morte de Jesus, o sangue de Jesus, salve ela. Sangue de Jesus tem poder, Jesus morreu por mim, me salvou, resgatou os meus pecados. Isso é um erro grave. Não é verdade. Essa acomodação de que o sangue, que Jesus resgatou nossos pecados, onde você vive trabalhando, só com egoísmo, só buscando,
só querendo usufruir das coisas na terra, sem vivência cristã verdadeira, é uma ilusão. Jesus realmente veio como redentor. Veio nos ajudar a nos redimir, mas não morrendo na cruz. Aquilo lá foi um assassinato. Jesus foi assassinado lá. Por quê? Porque o mundo não tinha estrutura para suportar a grandeza dele. Todos os grandes homens de Joana de Ângeles chegaram no momento que o mundo não suportou. Aí, já que a gente não suporta, vamos eliminá-lo. Foi o que fizeram com Jesus. Foi o que fizemos com Jesus. Olha, foi o que fizemos. De repente, a gente estava lá na multidão, escolhendo Barrabás. A própria família cristã, em suas primeiras manifestações de fé, não conseguiu ainda entender e aplicar esse ideal de integração e de amizade que o Mestre pede aos seus discípulos. Então, o que Jesus quer? Ser nosso amigo. Que nós sejamos amigos dele. E aqui o Destouches está dizendo que nós, os cristãos, não entendemos ainda isso. Nós não entendemos. E por isso estamos estudando. A discórdia lavrou em suas fileiras o incêndio das grandes dissensões. Os cristãos se dividiram. Há irmãos que se repelem uns aos outros, sem compreender que, sem esse testemunho de amor ao companheiro do mundo, muito menos poderemos testemunhar a amizade e dedicação a Jesus Cristo. Se eu não consigo ser amigo de vocês, vocês não conseguem ser meus amigos, como é que eu vou ficar dizendo, eu sou amigo de Jesus? Um mentiroso. Nossas almas, através de vidas numerosas, reencarnações, e de difíceis experiências, estão exaustas dos enganos que operam nosso estacionamento a caminho dos triunfos do Espírito. Nós estamos cansados dos enganos, mas não nos sentimos assim, suficientemente corajosos para parar de nos enganarmos. Recordemos quanto nos pede o mundo pela fidelidade às suas ilusões. Vejamos o quadro onde havemos repousado, distante da situação de amigo de Jesus. Quando damos curso à mentira, temos de cair nos seus laços. Quando violamos o bem alheio, pagamos na consciência um preço terrível e doloroso. Quando erramos, somos compelidos, às vezes, a angustiosas retificações. Então, diz assim, vejamos o quadro onde havemos repousado, distante da situação de amigo de Jesus. O quadro é esse aí. Quando mentimos, quando violamos, toda hora a gente viola os direitos do outro. E aí, quando nós erramos, nós temos que, através de angustiosas retificações, pagar. Se desperdiçamos o tempo, temos de reconstruir com asfixiante amargura. Esses são os preços da terra para os nossos desvios da amizade de Jesus. Se o mundo exige tanto, reconheçamos agora que o Mestre quer apenas de nós o coração bondoso e unido a Ele através da integração com todas as criaturas. Não é fácil isso? É fácil a gente atender ao apelo. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é leve e o meu fardo, meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então não tem fardo, andando com Jesus não há fardo. E o jugo de Jesus é o quê? É a vivência do amor. Só isso. Coração bondoso. O jugo, quer dizer, a exigência dele é que tenhamos um coração bom.
tinha um padre, que acho que era daqui de Niterói, de São Gonçalo, fez uma musiquinha que dizia assim: eu quero ser um coração amigo, eu quero ter um coração amigo, eu quero ter um coração amigo. Acho que era o Zezinho, né? Igual o de Jesus. Era uma musiquinha de criança da evangelização da Igreja Católica, que pode ser cantado aqui, porque é toda bonitinha, concitando as crianças a terem um coração amigo e bondoso. Essa mensagem foi dada lá em Campos numa noite que Chico Xavier estava lá. Então ele diz assim: nesta noite, amigos, então nesta manhã, amigos, estamos de manhã aqui, tomemos por lema essa grande meditação. Como amigo inconsciente do mundo e esquecido do Evangelho, nossas dívidas serão amargosas, sem qualquer perspectiva de paz, para almas no caminho de experiência. E, como amigo de Jesus, seremos os amigos conscientes e fraternos do mundo, sem débitos escabrosos e sempre prontos ao bom trabalho, com o Mestre, dentro das radiosas perspectivas de sua paz e de seu amor. Quando eu logo lembrei dessa mensagem, eu já tinha dado essa mensagem para a Rosa uma vez, fazer um estudo, não sei se ela fez aqui, não sei onde foi que ela fez. Eu lembrei logo dessa mensagem, porque ficou claro lá, assim, naquele momento final, de tanta energia, que o Espírito diz assim: somos todos amigos de Jesus, estamos trabalhando no bem, e somos a legião da caridade. Depois nós vamos ver por que nós entendemos essa ideia de legião da caridade. Esta é a minha humilde, aí não é humildade, é humilde lembrança, não somente para vós os que mourejais no caminho das lutas materiais, mas também para nós os que trabalhamos fora dos liames da carne, na execução das tarefas santificantes do Espírito. Sejamos, pois, em todos os instantes de nossas atividades, os amigos sinceros e reais de Jesus. Aqui é quando ele estava bem velhinho. Eu tenho uma fotografia 3x4 de quando ele era velhinho assim. Eu fui a Campos. Aí o senhor falou assim: vamos visitar uma amiga minha de muitos anos que eu não vejo. Chegamos lá, fomos lanchar na casa dela. E aí ela falou assim: pois é. Eu falei assim: pois é, tem um espírito que viveu aqui, que nos ajuda muito lá na Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro. É o Detuche. Ela falou: Detuche? Ah, que coisa boa falar dele. Ela falou: se ele é um benfeitor aqui, ele nos ajuda tanto. E, coincidentemente, eu tenho uma fotografia 3x4 dele. Olha bem, hein? Em 1930 já tinha fotografia 3x4, porque ele desencarnou em 14 de novembro de 1930. Aí ela falou: toma para você de presente. Eu guardo com muito carinho até hoje. A fotozinha 3x4 dele, fotografia mesmo. E ele foi fotografado exatamente assim como ele está. Então, ele era aquele rapaz bonitão, está ali, ó, que chegou da França e viveu aqui todo esse tempo e ajudou muito e ajuda muito a gente. Ô, Débora, vem olhar aqui, que tem mais alguma coisa, eu agora não sei mexer. Apareceu esse negócio do lado, já não volta. Eu coloquei a foto do retrato falado de Jesus do lado. Esse retrato de Jesus é uma pintura mediúnica. Se vocês quiserem, essa pintura, nós temos ela aí. Atrás da pintura tem o histórico da pintura. Dá um belíssimo quadro para a gente colocar em casa, não para ficar adorando, mas para ter em casa. Aí eu fui no livro Espiritismo de A a Z e peguei lá: o amigo de Jesus é amigo de Jesus todo aquele que, como os discípulos, pratica a moral que ele pregou, caminha cumprindo suas provas, suas missões pela senda que ele indicou. Os a quem Jesus chama amigos são os que, servindo-se como os discípulos, dá razão para desenvolverem o coração, sentem que neste lhes cresce o amor e o zelo, à medida que melhor compreendem as intenções e a paternal bondade do soberano, a cuja lei amorosamente obedecem.
Isso aí não diz quem é o autor, dá a referência do reformador. O amigo é dádiva de que nos devemos utilizar com respeito e elevação. Amigo é o que ampara em silêncio. Um amigo chega e socorre antes de sentir pena do outro. Ah, que lindo. Um amigo esforça-se para entender a verdade que se oculta no que o companheiro não disse. Um amigo não constrange o parceiro, nem se esforça por lhe arrancar confissões dolorosas. Apenas espera, porque o tempo de uma relação fraterna é infinito. E a pressa pode afastar a oportunidade de novas e profundas descobertas. Então, nós relacionamos essas coisas todas para justificar o que nós queríamos falar e vamos falar ainda. No nosso ver, quem estava lá também muito perto da gente era o Geraldo de Aquino, com toda a vibração de gratidão, porque ele lutou muito. Fundou a rádio há 46 anos atrás, e ele tinha o lema que a rádio vivia da caridade para a caridade. Quando ele chamou aquela turma toda ali de Legião da Caridade, eu concordei com ele. Porque o que nós fizemos ali, nós acionamos centenas de pessoas no trabalho do bem, da caridade. Várias casas espíritas acreditaram na possibilidade e vieram trazendo a oferta em termos de barraquinha de coisas antigas, de comida. Teve barraquinha que vendeu tão pouco, mas não importa. Estava lá, participando. Então, nós fizemos um movimento que foi um gatilho no movimento, na ação do bem, que desencadeou a satisfação, a alegria no coração de milhares de pessoas que nem puderam ir, porque a rádio falou, convidou, chamou as pessoas, vieram caravanas. Eu nunca esperava que viessem, mas vieram amigos meus de Cabo Frio, de São Vicente, lá de Araruama, de Magé, que na sexta-feira eu nem lembrei, a moça ligou e falou, olha, tinha caravana de Magé também. De lá de Caxias, que eu não via há muito tempo, mas foi pouco, porque poderiam ter vindo mais de 1.000 pessoas, mais umas 1.000 pessoas ao encontro, que é um encontro onde a gente movimenta energia, onde a gente oferece ao plano espiritual energia para que essa energia possa se expandir como um campo vibratório para limpar a cidade. Esses movimentos limpam a cidade. O plano espiritual se mexe. Todas as vezes que Divaldo vem ao Rio de Janeiro, a caravana espírita de Joana de Ângeles vem, e eles fazem um movimento gigantesco no Rio de Janeiro de assistência espiritual à cidade, a grande Rio. Mexem com tudo. O problema é que a distância das pessoas com relação ao bem, a distância das pessoas dessa condição de amigo de Jesus é tão grande que esse bem que o plano espiritual faz é sentida por poucos, é identificada por poucos.